Lá, eu acho que é isso. O nosso convidado já está aí com a gente, pessoal. Já posso chamar o Kupfer aqui? Avisa aí. Opa! Já apareceu na Grande Zé tela. Paulo Deixa eu ver Kupfer. se eu boto Se melhor a- aqui para vocês se Isso, se ajeite aí, pô. Fica mais Ó, tá bonito aí. bonito, tá bonito. Tá bem, Zé associarem Paulo. com Ô, Zé Paulo, mais. você tem que arrumar um óculos bonito como o do Toledo, rapaz. Porque aí É, você vai arrasar, um óculos vermelho. Olha o charme que o Toledo fica com esse óculos vermelho aí. aí Né? Enfim. é imbatível. Imbatível, imbatível. Ô, Zé Paulo, em primeiro lugar, boa noite para você e obrigado por estar aqui com a gente novamente. É isso, boa noite a vocês dois, saudades, boa noite a quem está assistindo. Estava vendo vocês falarem, e é exatamente isso que é o pano de fundo dessa história. A economia não está com essa bola toda. E é interessante a gente notar, porque os indicadores econômicos, às vezes não, quase sempre, eles são traiçoeiros. Por exemplo, esse 7,7% de desemprego, a menor taxa desde 2015, né? Desde 2015, é enganosa. Sabe por que caiu a esse ponto? Caiu a esse ponto porque a taxa de participação caiu também no trimestre encerrado em setembro em relação ao trimestre encerrado em agosto. Quando a taxa de participação cai, significa que tem menos gente no mercado de trabalho procurando emprego. Logo, tem menos desempregados. Então, se você pegar esse número aí, tem uma colinha minha aqui, peraí. Pega aí. A população economicamente ativa caiu 0,2% nesse último. A população ocupada caiu 0,1%. O emprego formal caiu, olha só, a taxa de emprego diminuiu, mas o emprego formal caiu 0,2%. E o emprego informal também caiu 0,2%. Não é boa notícia nem aqui, nem na China. A tendência pelo que os relatórios dos economistas de banco já estão divulgando hoje, é que a taxa suba um pouco, não muito, para 8% no fim do ano. Mas o fato ia estar com freio. Ela cresceu no primeiro trimestre, porque a agropecuária explodiu, vindo de uma situação ruim no ano anterior. Depois ela continuou crescendo, mas já menos, porque de 1,9 cresceu 0,9. É uma. Ô Zé, se afasta um pouquinho aí da câmera, vai um pouquinho para trás. Isso, porque fica melhor aqui. Tá certo. Pra... Me empolguei, fui para frente. Não, tá, mas é importantíssimo esse alerta que você está fazendo aí, porque. Diga, conclua, porque a gente quer falar do déficit com você, tem um aspecto importante. Tá bom. A economia cresceu surpreendentemente 1,9%, 2% no primeiro trimestre, mas 90% disso foi agropecuária, o resto andou de lado. No segundo trimestre, cresceu mais um pouco, cresceu 0,9%, mas o ritmo caiu bastante. E, de novo, foi um fator específico, a indústria extrativa, mineral, petróleo e minério de ferro. Agora, e tudo isso com o Lula mandando bala no Bolsa Família, aumentando em termos reais o salário mínimo, que é um negócio importantíssimo para mover a economia, fazendo 1000 projetos tipo carro popular, desconto, o desenrola que abre espaço e está funcionando. Então, o Lula sabe, não é de hoje, mais do que a gente, que é o seguinte: se ele não empurrar a economia com gasto público, o negócio não vai. E o ano que vem tem eleição, né? Então, o negócio não vai, né? O problema todo é o seguinte: alguém disse para o Lula mais recentemente o seguinte: se for meta de déficit zero no ano que vem, você vai começar o ano tendo que contingenciar
Isso. até 50, na verdade, 53 bilhões de reais dos investimentos que você quiser fazer. Aí, meu amigo. Ô Zé, então vamos qualificar esse debate, porque a pergunta para você é o seguinte: o que é mais importante? Né? É importante zerar o déficit? A gente tem que fazer isso mesmo? Ou não? Ou isso é um fetiche? Ou dizer que vai zerar o déficit é mais importante? Ou tentar zerar? São três coisas diferentes, né? Na verdade, bom, como vocês gostam de manchetes, não é o mais importante zerar o déficit em 2024. Mas agora vamos tentar qualificar um pouco isso. Sim. Se você insistir com um déficit zero em 2024 e você não alcançar esse déficit, você vai ter dois problemas. Primeiro, você vai ter que cortar gasto, vai ter que contingenciar. E, pelo visto, muito fortemente, logo no começo do ano. Segundo, você não cumprindo a meta de déficit zero, você vai ter que dobrar a aposta em 2025 em relação ao arcabouço. Porque o arcabouço diz assim: as receitas serão até 70%, os gastos poderão crescer até 70% das receitas. Se não cumprir a meta, no ano seguinte, terão que ser até 50%. Então, é uma contração de gastos programada com esse déficit zero para 2025 e a coisa vai indo. Então, se fizer uma meta de déficit 0,5%, 0,5% do PIB, 50 e tantos bilhões a mais, não vai acontecer nada com a economia, a não ser ela ter uma folga para andar, e esses contingenciamentos do ano que vem, que talvez até tenham que ser feitos, mas possam ser bem menores, não vão, enfim, não vão deixar de irrigar tanto assim a economia. Com relação, o problema dessa história toda é o seguinte: o arcabouço não foi inteiramente detonado, isso é uma conversa, porque o arcabouço não cuida da meta de déficit ou de superávit. Isso é uma decisão política, o arcabouço cuida dos critérios para chegar lá. Né? Mas, de fato, o Lula deu uma detonada no arcabouço na hora que ele levantou a hipótese de não contingenciar se precisar no ano que vem. Né? Então, o problema que restou, de fato, é incerteza. O que vai acontecer com esse troço aí? Com o gasto público? Como é que o gasto público vai se comportar? O Lula diz: faremos tudo para cumprir as metas, mas ele já está anunciando que não vai. Se eu fizer isso, né, as não sei quantas prefeituras que eu quero ganhar ficam em risco. Então, o problema, e aí é a parte em que o mercado financeiro tem razão, na incerteza que esse negócio gerou. Produziu enorme incerteza sobre como é que vai ser, como é que vai funcionar, como é que vai chegar, por exemplo, nesses 0,5% de déficit no ano que vem. Porque se ficar ruim, vai querer mais. Né? O outro lado dessa história é o negócio das receitas. Ninguém fica tão bravo, ninguém fica tão emocionado, ninguém fica tão querendo arrancar os cabelos quando as receitas vão sendo bombardeadas. Ou com pautas-bomba diretas, ou com coisas que nem estão sendo feitas com a reforma tributária do consumo, né? Que é o conflito distributivo na veia e, mais uma vez, o lado mais fraco, o lado mais pobre está perdendo. Né?
a reforma tributária que está saindo aí, que tem a ver com receita também, né, tá com grandes problemas, está sendo diluída pelos lobbies, pelos grupos de pressão que o Congresso está aceitando, né? Então, tem um lado, as pessoas deveriam ficar tão emocionadas quanto Zé, estão. então, só para ver se eu entendi, você acha que o Lula tem razão no mérito, ou seja, perseguir um déficit zero vai gerar um efeito negativo para a economia que não valeria a pena no momento. Então, o Exatamente. problema é perseguir o déficit zero no ano que vem. Você acha que perseguir o déficit zero até o final do mandato dele faz sentido? Faz. Tá. Inclusive, ele, nos 2 mandatos anteriores dele, especialmente no primeiro, só fez superávit. Mas como é que ele fez superávit? Ele fez superávit porque ele tinha a economia crescendo e ele tinha receita, ele tinha arrecadação. Então, se a economia embicasse e der espaço para ela avançar, é possível, e não bombardeiem as possíveis receitas. Ao contrário, se legisle a favor de mais receitas, não significa aumento da carga tributária para quem realmente paga, mas botar quem não paga para pagar, eu acho que pode muito bem chegar num déficit zero ou até superávit. Eu acho que nem déficit zero, superávit, até o fim do governo. Tem um setor interno que está funcionando muito bem. Ele vai ajudar nisso. Ele vai ajudar, mesmo com guerra e tudo, está bombando. Estão bombando as exportações brasileiras. Tudo bem, é só commodity, não tem manufatura, mas vai ser recorde, 90 bilhões ou mais de superávit comercial este ano. É recorde de todos os tempos. Nunca aconteceu. Agora, Zé, a gente vê, ao mesmo tempo, uma pressão no quadro externo não muito favorável, tirando essa questão das exportações por causa dos juros americanos, disseram que iam parar de subir, mas daí veio a guerra, né, em Gaza, aí o preço do petróleo tinha parado de subir também, daí subiu de novo com a guerra, recuou um pouquinho, fica ali naquele patamar, a expectativa, vai entrar o Irã na guerra? Não vai, se entrar o preço pode sair, passar de 100, etc. Como é que você vê o cenário externo e como isso pode impactar as chances de governo atingir as suas metas ou não? Aí, Zé, aí você tem que perguntar para quem consegue ler bola de cristal, porque se esse Você, pô. Eu não. Você, Zé Paulo, está aqui para isso, cara. Imagina, se esse conflito se generaliza, se faz uma confusão enorme, se o Estreito de Hormuz, o Irã fecha o Estreito de Hormuz, por onde passam 20 e tantos % do petróleo que circula no mundo, aí não dá para saber o que vai acontecer. Mas aí não tem nada a ver com déficit zero, com Haddad estar isolado ou não está. Aí são outras circunstâncias e aí você vai ter que enfrentar isso de um outro jeito. Vou te dar um exemplo, mais ou menos, e pior talvez, porque é mais incerto ainda, do como foi 2008. A grande crise global. Precisou ter um enfrentamento diferente. Eu até comparo um pouco com a pandemia. Tem que mudar completamente, aí tem que empurrar a economia com gasto mesmo, talvez crédito extraordinário, fora de meta, fora de arcabouço, como foi na pandemia, porque vai ter uma retração enorme do
investimento privado. Ele vai todo, o financeiro vai todo para os Estados Unidos. Embora lá o déficit, a dívida pública é um negócio monumental. Vocês sabiam que a dívida pública americana está acima de 30 trilhões de dólares? Ela é 1/3 da dívida pública de todo o mundo. E é mais de 125% do PIB americano. Né? Só que eu aprendi uma coisa, quer dizer, aprendi não, mas eu tenho um primo que sempre me diz o seguinte, Zé Paulo, que dívida só é ruim quando é pequena. Para a dívida ser boa, ela tem que ser tão grande que quem não dorme é o banqueiro, não é você. É o caso dos Estados Unidos, né? O problema é dos outros. Esse seu primo está plagiando, dando um jeito numa velha piada judaica, que o Isaac estava agitado na cama e a Sara pergunta para ele: o que houve? Por que você está assim? Eu tenho uma dívida enorme que tenho que pagar amanhã para o Moisés e eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí a Sara diz assim: deixa comigo. Telefona para o Moisés e diz assim: Moisés, Isaac não vai pagar a dívida. Pronto, pode dormir, Isaac, tranquilamente. É meio isso, mas claro que se um país não paga a dívida, né, como a gente viu em alguns momentos aqui, nós tivemos moratória. Isso aí é um negócio que é melhor escapar o quanto puder, entendeu? Porque é muito prejudicial, muito prejudicial. Mas acho que estamos bem longe desse cenário por enquanto. Sim, eu fico lendo assim, descontrole das contas. Rombo, pessoal, é 0,25% de déficit, 0,5%. Só para lembrar, Zé Paulo, como é que era o descontrole das contas públicas no governo Bolsonaro? O que tem? Como era qual o adjetivo usar para as contas públicas durante o governo Bolsonaro? Sobre esse mesmo parâmetro. No final, depois de pandemia, e também foram créditos extraordinários decididos pelo Rodrigo Maia no Congresso, que não impactaram essas questões, no final terminou com um superávit. Sim, mas no primeiro ano. Mas, não, no último ano agora, mas como eu disse e como escrevi, dando calote até eu, entendeu? É a história, né? É a história do seu primo aí. O que o Paulo Guedes fez foi dar calote, foi não dar reajuste para o serviço público nos 4 anos, foi fazer a pedalada dos precatórios, foi reduzir a nada, bagunçar completamente saúde, educação e tudo mais, aí faz superávit, né? Aí até eu, que sou gastão, faço superávit. Não é assim. Entendeu? Agora, Zé Paulo, essa história da meta, tem lá a meta zero declarada para 2024, etc, etc. A gente sabe que é um teatro, né? Tem um quê de teatro. Sim. Né? Mas é importante manter o teatro. Você não pode escancarar que é um teatro. Não é isso? Como eu te falei, em princípio, sim. Em princípio, sim, mas tem consequências. A discussão, eu acho, a essa altura, já que ela foi colocada no ar, talvez até um pouco antes da hora, é o seguinte: vai fazer agora esse relaxamento ou vai fazer no ano que vem? Entendeu? Porque vai fazer. Tá? Não há como não fazer, a não ser que você queira estrangular
enfim. Tudo bem, estamos de acordo, mas o ponto é, será que não tinha um cronograma justamente adiar esse movimento enquanto você tentava aprovar outras coisas no Congresso que poderiam melhorar a tua arrecadação e diminuir o problema antes de você criar o novo problema? Aí vocês é que sabem melhor que eu, porque aí é uma questão política. Quem buzinou no ouvido de quem, quando quem desbuzinou, quem garantiu que era assim ou que era não assim, aí eu não sei. O que eu acho é o seguinte, o Lula não faz quase nada de improviso. Faz, mas coisa séria desse tipo ele não faz. Então, isso aí ele pensou, não sei se combinou com alguém, parece que com Haddad ele não combinou, que, na minha opinião, teria sido um erro, ele deveria combinar com Haddad. Eu acho mais estranho. Ele não combinou com o Haddad, viu, Zé? Ele não combinou com o Haddad e não estava no roteiro ele falar de déficit zero. Então ele pegou o Haddad estava literalmente voando nesse momento. Mas o que é mais estranho... Deixou o Haddad vendido aí. Mas o que é estranho mesmo é o seguinte, depois que falou, o Haddad ia ter que, mais cedo ou mais tarde, falar disso e mais, tinha que colocar os 2 novos diretores do Banco Central e tudo mais. Teve um fim de semana inteiro, por que eles não conversaram? Ou conversaram e não concluíram nada, ou brigaram, sei lá. Porque a entrevista do Haddad passa uma impressão de que ele não se preparou para aquilo. Se preparar para aquilo era procurar respostas com a equipe convincentes, mas, principalmente, conversar com o Lula. Escuta, como é que a gente faz agora? E, aparentemente, isso não aconteceu. A entrevista foi um desastre monumental. Foi um desastre. Os famosos ativos, dólar, bolsa, juros, estavam recuando ontem de manhã. Depois da entrevista, pimba, voltaram a ficar ruins. Aliás, hoje, terminaram já melhorzinhos, ou seja, o pessoal arranca os cabelos, mas não fura o bolso, entendeu? Então, tem uma certa sabedoria aí, então, né, a ser extraída, né, Zé Paulo? Quer dizer, quanto menos falarem, melhor, né? Nessa altura, até que eles se entendam, entendeu? Até que eles se entendam, e seria lógico que tentassem se entender logo, melhor realmente não ficar falando, entendeu? Porque e também sumir um pouco, porque senão vão ter que responder às perguntas dos repórteres, aquela clássica pegada, o senhor admite, não entra o verbo admitir? Olha, você sabe, eu sei. É uma malandragem do jornalismo. Admite, é uma malandragem do jornalismo. Admite. Como fulano ligado... Sim ou não? Sim ou não? Admite sim ou não? O Kennedy, a gente tem que falar aqui, viu? Porque o Lucas Veiga Aires Pimenta lembrou muito bem lembrado que entre as estripulias do Paulo Guedes, no último ano de governo Bolsonaro, ele ainda teve aquela benemerência com bolsa alheia distribuindo os dividendos recordes da Petrobras, que obviamente foram incorporados pelo governo. Né? Boa lembrança. E o Danilo Sotero Rogério tem uma pergunta para o Kupfer. Kupfer, você não acha que liderar a energia verde poderia ser nosso novo boom de commodities? Repete, que eu não ouvi direito. Se liderar a energia verde seria o nosso novo boom de commodities? A vocação do Brasil para nós temos energia verde. Isso é uma coisa super importante. A transição energética tem pontos favorabilíssimos para nós, mas a gente precisa fazer direito, né? Então, essa é uma das pernas
dessa história, né? E, de fato, quem pode comandar isso com robustez é a Petrobras, né? Mas ela tem que fazer mesmo isso, não é só conversa e ficar explorando petróleo, onde quer que seja, e atrasando os planos da transição. E a energia verde é um caminho para um país como o nosso, com as condições, com a natureza que Deus nos deu. Enfim, nós estamos bem nessa fotografia aí. Tem que... Boa, Cupa. Né? Respondeu ao Danilo Sotero Rogério. A gente agradece ao Lucas Veiga e Aires Pimenta pela participação no Superchat. Tolê, estamos chegando aqui na reta final. Vamos dar uma encaminhada para a síntese com o Zé Paulo, não? Bora lá? Porque não vai ser fácil essa síntese, né? Nunca é, mas essa é especialmente complicadinha, porque a pergunta que o gênio que concebeu-a fez demanda 3 respostas, na verdade, né? Não vai caber em 75 caracteres nunca, então vamos contar com o gênio do Zé Paulo para tentar enfiar esse título aqui, mas porque, no final das contas, Zé Paulo, o que é mais importante? É zerar o déficit, dizer que vai zerar, ou só tentar? Não, o mais importante é fazer o déficit mais realista possível, né? Dentro das necessidades brasileiras de gastos públicos, porque esse é um país, não pode esquecer, muito pobre, com muita concentração de renda, em que quem pode menos recolhe mais impostos, o que nos dá uma carga, esta sim, uma carga enorme, porque, obviamente, se quem pode menos paga mais, todo mundo tem que pagar mais ainda, porque está sendo pago menos do que precisa, né? Se os que podem mais pagassem mais, essa confa toda era mais fácil. Ou seja, uma meta realista é mais importante que déficit zero, Zé. Claro. Algo por aí. Claro. Então, a síntese que eu ver, contem os caracteres aí, por favor. O importante é fazer o déficit mais adequado à realidade brasileira, é isso? Isso. Boa! Beleza. Zé Paulo, agradecer você mais uma vez por participar com a gente aqui. Sempre bom conversar, ter a sua perspectiva. Obrigadão, viu, velho? Aquele abraço para você. Ok, um abraço, Zé Paulo. Obrigado. Eu fico grato porque é uma chance, vocês nem sabem, de pensar junto e melhorar o pouco que a gente consegue entender desses problemas. Então, eu estou sempre à disposição. Essa é a ideia. E você melhora muito, porque é importante lembrar que é um país pobre, que não tem que estar só seguindo a agenda do mercado financeiro, não. Nesse sentido, é importante. A gente sabe que tem que ter o teatro, mas tem uma vida real. Antes de ser tão bravo quanto se é com os gastos, com as receitas. É isso aí. Porque realmente é absurdo o que se deixa de arrecadar. Tem esse aspecto também, né? Enquanto a gente está aqui falando de despesa, a gente não está falando das benesses que os grupos de pressão estão tentando aprovar no Congresso, na reforma tributária, né? E todas as vantagens, exceções, etc. Saiu nesses dias um estudo importantíssimo mostrando o seguinte, que a alíquota de 34%, a alíquota média, padrão, que as empresas brasileiras pagam nos seus lucros, na verdade, com tudo que se consegue driblar, não chega a 18%. E a alíquota de 34% era o grande argumento para não taxar dividendos, lucro de dividendos dos acionistas. Agora, vem cá. Que história é essa? 34% não é verdade. A verdade é 18%. 18%. E isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Temos que voltar com o Zé Paulo para falar mais disso aí. Até no âmbito da reforma tributária.
que a gente está para discutir. É isso mesmo. Na prática, a alíquota é menor. Claro. Zé Paulo, obrigadão, velho. Boa noite para você. Aquele abraço. Super abraço. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Abração. Ô, Zé, você ganhou a enquete, rapaz. Aqui o